Boa noite, todo mundo. Vamos começar nossa aula. Bom, então hoje a gente vai falar sobre estruturas organizacionais. Existem diversas formas de uma empresa, de uma organização, montar a sua estrutura organizacional. Primeiro a gente vai falar um pouco das influências organizacionais, para a gente ter uma ideia de quem são as partes interessadas em um projeto. Depois vamos falar sobre ciclo de vida, e o ciclo de vida é importante porque a gente tem projetos e produtos. O ciclo de vida de um projeto, ele é diferente do ciclo de vida do produto gerado pelo projeto. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Depois vamos falar sobre o que é portfólio, o que é programa e o que isso daqui tem a ver com projeto. E finalmente PMO. PMO é uma sigla em inglês para escritório de projetos. Para chegar no assunto de hoje, que são os tipos de estrutura. Então vocês veem aqui que nós temos 6 tipos de estrutura diferentes. Nós vamos discutir, descrever cada uma delas. Influências organizacionais. Não adianta chegar em uma empresa com o PMBOK debaixo do braço e esperar que conseguirá aplicar de maneira literal tudo que está descrito nele. É preciso conhecer o ambiente, a empresa, as pessoas e suas relações de poder. Essas são as influências organizacionais que vão impactar diretamente seu trabalho como gerente de projetos, bem como os projetos em si. As influências organizacionais atingem os indivíduos e grupos formados dentro de uma empresa, a forma como se relaciona entre si e também com os clientes e outras partes interessadas nos projetos. As partes interessadas são indivíduos ou entidades, externos ou internos ao projeto, que podem afetar ou ser afetados pelo projeto. Então existem partes interessadas que estão não só dentro da empresa, mas também fora dela. Toda e qualquer pessoa ou empresa que vá se relacionar ou seja atingida pelo projeto em questão, vai sofrer então a influência organizacional e ela pode então ser classificada como partes interessadas. E é bom já adiantando que existe toda uma área que trata das partes interessadas dentro do PMBOK. E aí, para isso, a gente vai contar uma historinha para ilustrar essa questão das influências organizacionais e das partes interessadas. Então, imagine que você trabalha para uma construtora que foi contratada pelo governo federal para construir um conjunto habitacional em um terreno que pertence a uma comunidade indígena. Como gerente de projetos alocado nessa construtora e a serviço do governo federal, você terá que remover os indígenas que vivem nessa terra para construir o condomínio. Os indígenas e os funcionários do time de obras do condomínio entram em conflito e isso gera uma grande comoção na internet e na sociedade de forma geral. Essa comissão é causada pela retirada dos indígenas de sua área. Então, quais são as partes interessadas nesse exemplo? Você precisa retirar indígenas de uma área com autorização do governo para construir um condomínio onde muitas pessoas viverão. Então, as partes interessadas serão, primeiro, os indígenas. Segundo, os funcionários que vão construir as obras. Terceiro, o governo federal, por meio dos seus ministérios envolvidos. Quarto, instituições vinculadas à questão indígena também podem ser partes interessadas. Quinto, o dono da construtora. Sexto, a sociedade em geral, que de certa forma vai influenciar na história através do que a gente chama de opinião pública. Mas a gente tem que entender que existem 2 tipos de interesse em relação a esse projeto específico. Um são os interesses positivos, ou seja, aquelas pessoas que querem que o projeto aconteça, que querem que o projeto seja um sucesso, e as outras têm interesses negativos. Então, quando a gente fala de partes interessadas, nós estamos falando de todas elas, tanto interesses positivos como interesses negativos. Este caso foi elaborado para promover reflexão. O que seria positivo ou negativo, então, nesses interesses? Esses adjetivos se relacionam com o objetivo do projeto, o sucesso do projeto. Nesse caso, o objetivo é construir
o conjunto habitacional naquela área. Apesar de ser uma área indígena, o governo tem argumentos legais para tirar os indígenas de lá. Os indígenas não querem o sucesso do projeto para continuar ocupando a área, portanto, seu interesse é negativo. Já as pessoas que morarão no conjunto, quando ele estiver pronto, têm interesse positivo. O governo e a construtora também têm interesse positivo no projeto. Afinal, o governo está querendo retirar as pessoas da área e a construtora está querendo construir, começar a obra, né? São os dois interesses positivos. Diga. Seria um interesse negativo a deflorestação do local também? Se você tiver alguma organização que tenha um interesse num outro projeto que se choca com esse, aí o outro projeto, essa organização que quer fazer um reflorestamento, o projeto dela de reflorestamento, a organização tem interesse positivo nele. Mas nesse projeto de construção do condomínio, ela tem interesse negativo. Ah, tá, entendi. Né? Mas tem que ter outro projeto, alguma coisa conflitando para ser interesse positivo e negativo? Não necessariamente. Os indígenas, no caso, não têm outro projeto. Eles só querem continuar no lugar onde eles estão. Mas está em conflito. É conflito. E aí o interesse dele é negativo. Isso não necessariamente faz parte de um projeto dos indígenas, né? O projeto é definido por ter um início e um fim, não é? E o início e fim é continuar ali, seria um projeto. Um projeto tem um início bem definido, um fim bem definido, um objetivo que define qual que é o sucesso dele e um recurso limitado. O que você quer dizer mais, Marco? Então seria um projeto dos indígenas ficarem no local, não? Não, porque não tem fim definido. Os indígenas não querem ficar até o meio do ano que vem, eles querem ficar para sempre. Isso não é considerado um projeto. Um projeto tem que ter início e fim, entendeu? Aí a gente poderia chamar esse interesse dos indígenas como um programa. A gente vai definir programa direitinho ainda na aula de hoje. Tá bom. Tá. Depois a gente volta nessa discussão quando a gente estiver falando de programa ou de portfólio. Então vamos lá, continuando a história. Talvez a sociedade seja a parte interessada negativa e a opinião pública geral do Brasil não queira que os indígenas sejam removidos dessa área, pois já sofreram muito. É possível que essa opinião pública aliada aos indígenas consiga impedir o projeto de ser realizado. Então a sociedade, de um modo geral, pode ser parte interessada com interesse negativo. Você, como gerente de projetos, precisa mapear as partes interessadas, ou seja, saber quais são os indivíduos ou grupos que podem afetar o projeto negativa ou positivamente. Os que afetam negativamente têm que ser identificados para que você possa diminuir o possível impacto de uma parte negativa sobre o projeto. Então você tem que saber quais são os interesses negativos e quais são os interesses positivos e trabalhar com isso como gerente de projetos. Já aconteceu comigo, por exemplo, de chegar numa empresa e iniciar a implantação de um sistema. De um sistema não, na verdade todo um sistema integrado, que quando eu tinha software house a gente comercializava, que automatizava todos os processos da empresa, né? Tinha vendas, estoque, financeiro, contabilidade, faturamento e tudo mais. Rapidamente a gente conseguia identificar lá quais eram os funcionários que tinham interesse negativo no projeto de implantação do sistema. Isso acontece com muita facilidade e tranquilidade. Aqueles que você não consegue identificar rapidamente podem causar problemas, porque eles podem sabotar o sistema. Sabotar no sentido de não querer aprender a usar, reclamar e acabar influenciando os outros funcionários a não usarem o sistema, e assim vai. Um gerente ou diretor de uma área que não quer ver o seu projeto dar certo, porque isso vai expor sua incompetência, ou a sua competência ou a incompetência dele, é uma parte interessada negativa que precisa ser mapeada. O que ele está querendo dizer com essa frase? Você está dentro de uma empresa, você foi colocado para chefiar um projeto e você passou a ser um gerente. E dentro da empresa existem outros gerentes. Alguns desses gerentes, eles podem ter interesse negativo no seu projeto por duas razões, que eles não querem que você
que a sua competência se sobressaia, ou que a incompetência dele se sobressaia. Podem ser partes interessadas de um projeto. Quem paga pelo projeto, no caso, no exemplo aí, o governo federal que está pagando pela construção do condomínio, quem trabalha no projeto, ou seja, os funcionários da obra, quem recebe o resultado do projeto, os futuros moradores, quem percebe o impacto do projeto, no caso, os indígenas e a sociedade como um todo. O bom gerenciamento das partes interessadas nos ajuda a economizar no projeto, pois o custo das mudanças é menor no começo. Essa economia não é só de dinheiro, mas de tempo e de preocupação também. Imagine se o governo encontrar uma área interessante para realocar a comunidade indígena ou para realocar o próprio projeto. Então o custo dessa mudança vai ser menor se for feita lá no início, quando nada tiver sido construído ainda. Agora, se alguma coisa tiver construída, por exemplo, as fundações dos prédios que serão construídos, aí você já está falando em um prejuízo, um custo alto. Por isso a interação com as partes interessadas deve ser maior nessa fase inicial. E cabe ao gerente reforçar essa interação e levá-las para junto da gestão e manter esse engajamento ao longo de todo o projeto. Os benefícios da boa gestão das partes interessadas, então, são visão mais clara do que precisa ser feito e se será necessário mudar algo logo no início do projeto, e redução de custos com a implantação das mudanças. Essa prática vai de encontro à gestão ágil de projetos, que coloca as partes interessadas em contato em intervalos menores, mantendo-as informadas do que está sendo construído. Quando a gente fala de gestão ágil no desenvolvimento de software, a gente está falando o seguinte: você vai se encontrar frequentemente com os futuros usuários do software. Isso vai fazer com que você perceba mais rapidamente aqueles levantamentos que foram realizados de forma equivocada, de forma errada, ou seja, você vai poder mudar o projeto do software mais cedo, evitando desperdício de recurso, reduzindo o custo. Então isso é positivo porque quanto mais cedo um erro for percebido, no caso aqui a gente está tratando de software, por exemplo, em um protótipo ou um teste, mais tranquilo será corrigir esse erro e alinhar o projeto aos interesses das partes interessadas. Ciclo de vida de projetos. Um projeto possui início, meio e fim, com um ciclo de vida pré-determinado. É diferente do ciclo da vida de uma pessoa, que não temos como saber quando acaba. Esse ciclo de vida do projeto é a série de fases pelas quais um projeto passa, do início ao término. Quando você conhece um projeto, é preciso pensar em seu ciclo de vida, como organizar a construção de uma casa, ou uma construção de um software, ou um produto novo. Como realizar o esforço de construção, gerenciamento, monitoramento e controle de projeto. Essas questões dizem respeito ao ciclo de vida de um projeto, ao encadeamento das frases que você programou para ele. O ciclo de vida oferece uma estrutura básica para o gerenciamento do projeto, independente do trabalho específico envolvido. E com essa estrutura, é possível estabelecer uma estratégia inicial de gestão para seu projeto, que vai ser muito útil. Existem muitas abordagens de ciclo de vida e eu imagino que vocês devem ter visto alguma coisa sobre ciclo de vida na disciplina de engenharia de projetos. Não, engenharia de software. Alguém lembra da disciplina de engenharia de software? Lembra de ter visto o termo ciclo de vida lá? Viu, mas só lembrar, falar certinho o que era. Se você imaginar um ciclo de vida, existem diversas abordagens de ciclo de vida. Eu vou aqui falar rapidamente de algumas fases que podem estar ou não no ciclo de vida do desenvolvimento de um software. Você começa inicialmente com um levantamento do escopo do projeto, que a gente chama, que é basicamente você fazer uma análise do problema que está sendo identificado. Você identifica o problema e coleta informações a respeito daquele problema. Isso evolui para o entendimento de como são os processos que ocorrem nesse problema. Você passa, então, entendido os processos, os diversos processos que estão dentro desse problema, você passa por uma outra fase, que seria montar um projeto de solução,
um projeto que solucione aquele problema identificado, e esse projeto pode ser feito como é que eu vou dizer? Pode ser feito através de um protótipo, alguma coisa assim. Esse projeto ele é negociado com os usuários para que a gente chegue na solução mais próxima possível daquilo que vai realmente resolver o problema. E definido o projeto, fechado o projeto, você parte então para a codificação. Depois da codificação, você passa pela fase de testes, e aí existem diversas formas de fazer teste, para depois passar para a fase de implantação. E aí, finalmente, depois de implantado, existe uma fase de manutenção que ela corresponde mais ou menos a 70% do tempo, e na verdade 70% do esforço que se dedica a esse produto de software total. Então, veja, aquilo tudo que eu contei é 30%. A fase depois da implantação, ou seja, da manutenção, ocupa 70% do esforço. Vocês estão lembrando de alguma outra coisa que eu deixei de falar em relação à história de um desenvolvimento de um software? Agora, existem diversas maneiras de você fazer isso acontecer, tá? Diversas abordagens, diversas estratégias. Vamos continuar nossa conversa aqui e vamos falar sobre uma estrutura básica. Estrutura básica. A reunião de iniciação de um projeto precisa pensar na justificativa para fazer esse projeto, como ela se relaciona com os objetivos da organização, quais os objetivos do próprio projeto e o que seria o seu sucesso. E além de todos esses itens, devemos pensar em como o projeto seria gerido. E com essa questão, estamos de fato falando em como o projeto vai nascer, ser planejado e executado, monitorado e controlado, e como será encerrado. Esse esforço de reflexão sobre como será gerido um projeto vai ajudar a determinar seu ciclo de vida. As entregas e as atividades específicas conduzidas durante o ciclo de vida do projeto podem variar muito, de acordo com o projeto. Há projetos que não nos permitem saber como serão seus detalhes no futuro. Então, você pode decidir que cada fase do seu projeto terá planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Aí, no caso, William, o que está acontecendo? Você pode determinar que o seu projeto vai ser um só ao longo de um grande período, mas você só consegue fazer isso quando você tem certeza do que vai acontecer ao longo dos próximos meses. Quando você tem total domínio daquilo que você está trabalhando como gerente de projeto. Agora, tem alguns projetos que têm uma carga de incerteza muito grande. Esses projetos que têm uma carga de incerteza muito grande, eles precisam ser planejados a mais curto prazo. O ideal é você dividir o seu projeto em pequenas fases menores e fazer dessas fases menores pequenos projetos que fazem parte de um projeto maior. Você está entendendo? Todo mundo está entendendo o que eu estou dizendo? É você dividir o projeto em partes e executar cada uma com planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento, para que você reduza a incerteza lá na frente. Porque quando você tiver com aquela fase terminada, você já está um pouco mais avançado, você já consegue enxergar o que vem pela frente. Né? Antes você não conseguia, porque você ainda estava muito distante no tempo. Ciclo de vida e grupos. Ciclo de vida de projeto não deve ser confundido com os grupos de processos de gerenciamento de projeto. É difícil não confundir porque eles têm uma relação bem próxima. Esses grupos de processos foram uma construção lógica do PMI com base no relacionamento dos projetos entre si. Esses são os grupos de processo, e até um tempo atrás ensinava-se que eles podiam ser entendidos como o ciclo de vida do projeto. Mas essa verdade é muito limitada. É preciso trabalhar em ondas, então, como o projeto não é 100% preditivo, seu ciclo de vida deve respeitar o conceito de ondas sucessivas. Quando usamos ondas sucessivas, quebramos um projeto de grande esforço em etapas, ou seja, um ciclo de vida previsível, ondas de execução que nos permite irmos caminhando gradativamente rumo ao resultado final desejado.
Então, o que acontece é o seguinte, quando você olha para esses grupos de processo que está apresentado nessa figura aí em cima, quando você olha para ela, fica parecendo um ciclo de vida. Acontece que ciclo de vida tem diversas abordagens possíveis. Uma delas é, por exemplo, você construir, o que eu acabei de citar agora, um sistema integrado de software. Você não vai construir o sistema integrado de software todo de uma vez. Você vai começar, por exemplo, com um controle financeiro. O controle financeiro vai ser uma onda. Terminou aquela onda, vem uma outra onda. Você vai construir a parte de contabilidade, depois você vai construir o controle de estoque, até que lá no final você vai ter o projeto todo montado. Então, quando ele fala que o projeto geralmente pode acontecer do projeto não ser 100% preditivo, ele está querendo dizer que você não vai conseguir prever custo, tempo, necessidade pessoal, quando você for construir um projeto de longo prazo, por exemplo, como um sistema integrado para controle total de uma empresa. Não tem como prever tudo. Então, você adota esse conceito de ondas sucessivas. Então, os grupos de processo do PMBOK são uma coisa, ciclo de vida é outra bem diferente. Ciclo de vida de projetos e de produtos. O ciclo de vida de projetos independe do ciclo de vida de produto, produzido ou modificado pelo projeto. Você vai estruturar o ciclo de vida do seu projeto de acordo com os objetivos que você precisa entregar. Imagine que você vai construir um produto por meio do projeto e quando o projeto estiver concluído e o produto estiver pronto, o ciclo de vida do produto é outro. Você até pode construir esse ciclo de vida e elaborar planos e estruturar essa operação por meio de um projeto. O que está sendo dito agora é, de novo, diferenciando o ciclo de vida do projeto e o ciclo de vida do produto. São coisas diferentes. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma questão de um ciclo de vida do produto, que não é o que a gente está tratando aqui. Um produto é introduzido no mercado, as vendas começam a crescer, existe uma fase de amplo crescimento, aí o produto passa por uma fase de maturidade e é natural que o produto caia em declínio. Ele vai ficando velho, né? Então vamos comparar isso, por exemplo, com redes sociais. Há alguns anos atrás, o Facebook estava em amplo crescimento. E aí chegou numa fase de maturidade onde tudo que você imaginar, você conseguia dentro do Facebook. Estava tudo lá dentro. Todo mundo nem questionava estar no Facebook ou não. Aí entrou a fase de declínio. O que é a fase de declínio? Começaram a surgir outros produtos concorrentes ao Facebook. Então, e começou uma outra questão muito interessante aí, que é a seguinte: a nova geração que veio via os seus pais como usuários do Facebook. Então, essa nova geração, ela obviamente vai achar que o Facebook é coisa de gente careta, de gente velha. Então, essa nova geração, ela não vai querer usar o Facebook, vai querer usar, sei lá, outra coisa. Ou seja, o declínio ele é inevitável para tudo quanto é tipo de produto, a menos que hajam projetos que façam a extensão do produto. E aí, quando você vê produtos no mercado sendo renovados, é quando você está vendo justamente a extensão do produto para que ele crie uma nova onda de consumo. Eu não sei se o Facebook vai conseguir fazer isso, mas eu sei que o Facebook já tem outras redes, por exemplo, o Instagram, que é uma outra rede, um outro esquema. Quem provavelmente está no Instagram, talvez não esteja no Facebook. Talvez por uma questão geracional, porque ela acha que ela é uma pessoa mais nova, que o Facebook é coisa de gente mais velha, né? Além do Facebook e do Instagram, a empresa Facebook tem o WhatsApp também, que é uma outra ferramenta, que no momento está sendo ameaçada por outros concorrentes que chegam no mercado, como Telegram, Signal, etc. Então vejam que o ciclo de vida do produto é uma coisa, e esse ciclo de vida ele pode ser estendido ou não. O ciclo de vida de projeto, ele aconteceu lá no início, quando se definiu que iam se lançar um produto no mercado. Aí é outro negócio. O ciclo de vida do projeto
do Facebook inicialmente, ele encerrou lá atrás, quando o Facebook foi lançado. Né? Ô Marco, Oi, mas Sônia. o Facebook, ele está com um projeto de investir mais de 1 bilhão em criador de conteúdos, para pegar justamente esse público que não está lá. Sim, Sônia. Então, por que ele está fazendo isso? Extensão do produto. Ele está Exatamente. Isso aí que você falou. tentando trazer para a ferramenta usuários novos, né? Porque eles sabem disso, né? Que está perdendo público. Claro. Marco. Ele também pode estar tentando competir com a Twitch, com o YouTube, essas TikTok. plataformas, com o TikTok, né? Isso, quer dizer, ele sabe que as pessoas que estão lá no Facebook, uma hora vão sair para outra plataforma. E sabe também que quem está chegando agora vai olhar para o Facebook como uma coisa de gente velha, porque os pais têm Facebook. Isso é normal. A questão não é nem sair, né? É que o pessoal, eles querem sempre inovações, mesmo quem tá, né? Fica obsoleto muito rápido para essa nova geração. E tem uma coisa também, um fenômeno nas redes sociais que pouca gente fala, que é a seguinte: você já pararam para pensar que em algum momento vai ter mais gente morta no Facebook do que viva? Mas é uma verdade. Vai chegar uma hora que vai ter mais conta de gente que já morreu do que a gente viva. Então essa renovação ela tem que acontecer em algum momento. Aqui ainda fala mais um pouquinho sobre a diferença de ciclo de vida de projeto e ciclo de vida de produto. Ciclo de vida de projeto e de produtos. Quando você tiver que entregar, por exemplo, serviços de manutenção como limpeza de um prédio, isso deixa de ser um ciclo de vida de projeto e passa a ser ciclo de vida do produto. Mas é necessário que o projeto considere a fase atual do ciclo da vida do produto. Considere que você está construindo um prédio. Ele tem piscina, playground e etc. Você terminou a obra. Portanto, terminou o projeto, certo? Mas a partir desse momento em que se encerra o ciclo da vida do projeto, inicia-se o ciclo de vida do produto. Quem vai tirar o lixo? Quem vai cuidar da higiene da piscina? Essas questões fazem parte do ciclo da vida do produto. Ele até pode se comunicar com o do projeto, e você até pode pensar o ciclo de vida do produto enquanto estiver construindo esse produto. Mas o gerenciamento do produto faz parte de outra área de conhecimento. É um outro tipo de esforço. Muito bem, eu acho que nesse exemplo ficou muito claro que uma coisa é o projeto, outra coisa é o produto. Elaboração progressiva. Elaboração progressiva é quando os trabalhadores quando trabalhamos em ondas. Por exemplo, vamos supor que vamos trabalhar em um projeto de inovação e não sabemos exatamente qual é o resultado final. Estamos buscando uma solução para um certo objetivo e temos 3 meses para buscar essa solução. No primeiro mês, não saberei exatamente qual é a solução, nem o que vou desenvolver. Então, posso planejar apenas o primeiro mês, abordar clientes, planejar produtos de teste, enfim, planejar essas atividades. Ainda não tenho como planejar o segundo e o terceiro mês. Uma vez atingidos os objetivos, posso pensar nas outras etapas. Cada fase durará 30 dias. Atingindo os objetivos da primeira fase, podemos passar para a segunda. Atingindo os da segunda, vamos para a terceira. Isso é elaboração progressiva. Você não vai planejar todo o projeto no começo. Vai elaborar planos apenas o que você consegue visualizar, deixando os objetivos do projeto claros e pregando suas fases. Ou seja, é outro nome para o que a gente chamou de projeto em ondas. Né? Você vai fazer através de ondas, de forma que você está sempre seguro de onde você está pisando em relação àquele projeto. Agora, um outro tipo de elaboração, a elaboração preditiva. Elaboração preditiva. Já na elaboração preditiva, as estratégias mudam. Vamos agora pensar em outro projeto. Imagine que vamos trabalhar para uma construtora e já construímos 10 vezes o mesmo tipo de casa. O desenho da casa é sempre o mesmo e os terrenos são muito parecidos. Apesar de enfrentar situações ambientais distintas, já dominamos o projeto dessa casa. Então é possível fazer o planejamento desse projeto de uma só vez. Seu planejamento terá uma elaboração preditiva, pois você conseguirá planejar tudo do começo. Muito bem, então vejam, na elaboração produtiva a gente faz em ondas, em fases.
na elaboração progressiva. Na elaboração preditiva, nós temos condição de prever todo o processo, até o último dia do projeto. As coisas estão mais definidas. Você já fez esse projeto outras vezes, no caso da casa, né? Você já construiu a casa outras vezes. Então, você não vai ter muita surpresa. Portanto, você pode chamar essa elaboração de elaboração preditiva. E aí a gente tem as questões das fases dos projetos. Frase do projeto. E as frases do projeto podem ser sequenciais ou sobrepostas. Talvez você comece a criar as fundações da casa. E depois disso, irá levantar as paredes. Assim você pode dividir o seu projeto em fundação, paredes e pintura. Antes de terminar todas as paredes, você pode começar a pintar as que já estão prontas. Portanto, você está sobrepondo a frase de erguer as paredes com a frase de pintura. A frase de fundação não foi sobreposta, as demais entraram em sequência a ela, mas foi possível paralelizar a segunda e a terceira fase. O que a gente está falando aqui? Que você tem duas formas de alinhar as fases de um projeto. Você pode fazer com que as coisas sejam sequenciais, quando for necessário que elas sejam sequenciais, ou você pode sobrepor fases quando uma não depende da outra, certo? Sequencial você precisa, antes de subir a parede, ter feito a fundação da casa. Isso é sequencial, uma depende da outra. Esse desenho está aqui para poder ilustrar essa questão das fases sequenciais e também das fases em paralelo, ou seja, sobrepostas. Agora, você pode pintar as paredes, por exemplo, pintar as paredes por dentro, enquanto está instalando, vamos dizer assim, está instalando o quê? Está botando o telhado, alguma coisa assim. Pintar a parede não tem a ver com botar o telhado. Então, são coisas que podem ser feitas ao mesmo tempo, em paralelo. Então, isso é importante saber que você, quando define as fases do projeto, é possível você fazer esse paralelismo ou essa sequência. Nós vamos trabalhar isso quando formos tratar de cronograma. E agora, finalmente, nós já falamos sobre essa parte inicial toda, influências organizacionais, ciclo de vida, tudo isso daqui. Agora a gente vai para a segunda parte, projetos e PMO. Para começar, vamos definir o que é um portfólio. Portfólio. O que é portfólio? Você tem algum amigo designer? O designer costuma colocar todos os seus trabalhos em uma pasta para apresentá-los a futuros clientes. Os projetos de um portfólio não necessariamente compartilham recursos. Cada cliente pagou independentemente pelo seu próprio projeto. E esses projetos estão organizados no portfólio, obedecendo a uma lógica que é de interesse do designer. O mesmo acontece em empresas. Você pode encontrar, por exemplo, um portfólio de projetos de novos negócios. A empresa pode ver várias áreas distintas e cada área pode ter projetos distintos, com fontes de recursos distintas de construção de novos negócios ou novos produtos. Todos eles podem estar reunidos no mesmo portfólio, que também pode envolver projetos de estruturação, de melhorias, projetos de manutenção em áreas distintas de uma empresa ou ainda na mesma área. O portfólio contém projetos que fazem parte de uma estratégia maior da organização. Os portfólios podem ainda conter programas e projetos isolados. Muito bem. Então, observe o seguinte: toda empresa tem o seu portfólio de produtos. E aí eu vou citar de novo, porque é um exemplo bem claro de entender, a empresa Facebook. Ela tem um portfólio. Vamos a ele. O produto Facebook, o produto WhatsApp, o produto Instagram, são os 3 produtos do portfólio da empresa Facebook. Aí, nós temos, abaixo do portfólio, nós podemos ter 2 tipos de coisa. Dentro do portfólio de uma empresa, nós temos 2 tipos de coisa. A gente tem programas e projetos. A grande diferença entre programas e projetos é
Programa não tem data para acabar. O programa é sempre contínuo. Projeto tem fim definido. Agora, uma outra coisa interessante, dentro dos programas, a gente também pode ter projetos, entenderam? Então, a gente tem um portfólio da empresa e esse portfólio pode ser formado de vários programas e vários projetos. E em cada um dos programas, eu posso ter vários projetos também. Vamos entender melhor o que é um programa agora. Quando você divide um projeto em pequenos projetos, é considerado o projeto principal um portfólio? Ou ele é considerado um programa? Não, porque se você dividir um projeto em pequenos projetos, aquele maior continua sendo um projeto porque ele tem uma data para terminar. Essa é a grande diferença entre projeto e programa. Agora, se esse maior for sem data, for uma coisa contínua, aí é um programa. Entendeu? Um programa contínuo pode ter diversos pequenos projetos. Um projeto grande também pode ter pequenos projetos. Da mesma forma. O portfólio não tem que ter fim, né? O portfólio pode ficar aumentando sempre também. Toda empresa tem um portfólio, né? Sim. Sempre vai ter um portfólio. O Google, por exemplo, tem um portfólio enorme. Um programa é um conjunto de projetos. O portfólio também é um conjunto de projetos. Mas em um programa, os projetos compartilham os objetivos e recursos. Pense no seguinte exemplo. Um conjunto de obras de saneamento básico tem na sua cidade. A prefeitura lançou um programa para melhorar o tratamento de esgoto, o funcionamento e distribuição dos canos, o reconhecimento de dejetos e assim por diante. Todos os recursos para essas obras virão da prefeitura, que tem uma só fonte de recursos e o mesmo objetivo com aqueles projetos. Temos então um programa de saneamento básico. Pensemos em outro exemplo. A NASA decidiu levar o homem para Marte e para alcançar esses objetivos. Os recursos da NASA, oriundos do governo americano, serão distribuídos em vários projetos, como a construção de foguetes, de um ambiente para plantar alimentos dentro do foguete, de uma estação espacial em Marte. Enfim, é um programa da NASA, com a mesma fonte de recursos e os mesmos objetivos. Talvez até exista um portfólio para esse objetivo de levar o homem a Marte, que vai conter vários programas, como o Programa Espacial Russo, americano, enfim, até projetos isolados. Então, observem que existe, você pode ter, dentro de um portfólio de uma organização, tanto programas como projetos. A diferença entre os dois aí, de cara, é que projeto tem início e fim. Programa é sempre contínuo. Não tem data para terminar. Mas quer dizer que o programa nunca vai acabar? Não necessariamente. Já respondo isso, Rodrigo. Deixa eu abrir aqui o chat, porque eu esqueci que o pessoal pergunta. Já falo sobre isso, Rodrigo. Deixa eu só terminar de dizer aqui. O que acontece é o seguinte. Eu estou dizendo, então, que um programa nunca termina? Termina sim, gente. Só que quando você implanta um programa, você não tem data para ele terminar. Diferente de um projeto. E mais, dentro de um programa, você vai ter diversos projetos com início e fim. E a grande questão, o programa, todos os projetos dentro de um programa compartilham objetivos e recursos. Essa é uma diferença básica de um programa. Metodologia é um programa? Não. Metodologia é a maneira como você vai executar o programa. Um programa pode ser executado de diversas maneiras. Você pode adotar diversas metodologias para enfrentar um problema. O que é isso aí, DMAIC PDCA? Melhoria contínua. A própria palavra já fala. A melhoria é contínua. Se ela é contínua é porque ela não tem prazo para acabar. Então é um programa. Né? É claro que eu posso fazer o seguinte. Dentro do meu programa de melhoria contínua, eu vou iniciar um projeto de capacitação dos meus funcionários. É um projeto com início e fim, né? É um projeto que compartilha dos objetivos do programa, mas ele tem início, tem os seus recursos definidos e um fim definido, né? E a metodologia da melhoria contínua é uma forma de você atacar o problema da questão da melhoria contínua dentro da empresa.
você vai instalar um programa de melhoria contínua utilizando o 5S, que é a metodologia que você vai adotar. O programa de melhoria contínua vai adotar a metodologia 5S, por exemplo. Bom, então, além de portfólio e de programa, temos projeto. Então, vocês têm sempre ter em mente nossos três conceitos principais aqui: projeto, portfólio e programa. E quem que cuida de tudo isso dentro de uma empresa grande? O PMO. Tá? Então, o PMO é o escritório de projetos, ou Project Management Office. PMO significa Project Manager Office. Ele é similar aos departamentos em uma organização funcional. Assim como no RH e o marketing, temos o PMO. E por que vemos vagas no mercado de trabalho como PVO? Acontece que os profissionais costumam confundir o Project Manager Office, que é o escritório, como Project Manager Officer. É Office, né, e o Officer, que seria o executivo-chefe do departamento, que é o escritório de projetos. No PMO são organizados recursos de projeto, padrões de gerenciamento de projeto, as equipes que trabalham no projeto e etc. Todo arcabouço documental estará no PMO, junto com as lições aprendidas, os assistentes de projetos, os gerentes de projetos, os gerentes de programa. Lá também estarão as boas práticas, as metodologias e os processos daquela organização, para que todos os que trabalham com o projeto possam se alimentar dessa fonte e buscar esse departamento e o apoio do executivo-chefe do departamento para gerir seus projetos. E a empresa como um todo buscará o PMO para que seus objetivos sejam realizados e os projetos encontrem o sucesso que devem encontrar. Assim, o PMO arquiva documentos relacionados aos projetos, lições aprendidas e informações recentes ao negócio que podem afetar o gerenciamento dos projetos. O PMO faz parte de uma estrutura organizacional que geralmente é fortemente matricial. Bom, esse último conceito aí, fortemente matricial, é o que a gente vai aprender a partir de agora, mas o que é importante vocês entenderem é que existe nas grandes empresas um conceito de um escritório de projetos, que é uma equipe que fica destinada a gerenciar todos os projetos que a empresa tem em seus diversos alocados em seus diversos programas. Todos os projetos que a empresa tem em seu portfólio. E ele fala aí sobre uma confusão que existe PMO, Project Management Office, que é o escritório de projetos, e também existe o PMO, Project Management Officer, que é o gerente dos projetos, tá? Em inglês. Bom, acho que aí a gente encerrou essa parte. E agora a gente vai começar a falar sobre os tipos de estrutura que nós podemos ter dentro da empresa. São 6 tipos de estruturas diferentes e vocês viram que a gente citou lá desse PMO aqui a estrutura fortemente matricial, ela é uma delas aqui, ó, matricial forte. Tá? Então nós vamos começar com os tipos de estrutura, primeiro apresentando o que eu quero dizer com essa história de tipos de estrutura. Tipos de estrutura. As estruturas organizacionais são definidas pelos organogramas que ajudam a categorizar as empresas. O gerente de projetos precisa entender o ambiente que está e como vai se encaixar e gerir projetos. As organizações podem ser distribuídas entre funcionais, matriarcais e matriciais e projetizadas. De acordo com a evolução das estruturas, considerando sua maturidade em gerenciamento de projetos. Uma organização funcional ainda não tem uma maturidade alta em gerenciamento de projetos. Já a organização matricial, fraca, balanceada e forte, já possui maior maturidade. E uma organização projetizada vive para projetos, e a organização real, composta. Vamos explorar os diferentes tipos de organização mais a fundo. Então vejam, à medida que a empresa vai se tornando uma empresa madura em termos de estrutura organizacional, ela
pode apresentar esses tipos de organização, de estrutura, passando na menos, digamos, madura para a mais madura, funcional, matricial e projetizada, que é a mais madura de todas. E, geralmente, o que acontece é que as organizações reais, elas têm uma certa mistura desses três tipos. E aí a gente chama de composta. Tá? Eu coloquei aqui nesse PDF links para cada um desses exemplos. Então, se eu clicar aqui em funcional, ele já leva aqui para a organização funcional. Organização funcional. Uma organização funcional tem um chefe para cada departamento, como o time de marketing e o time de compras. E cada chefe de departamento organiza as entregas do seu time. E o chefe de departamento é quem cuida dos projetos. Na organização funcional não há papel de gerente de projetos. O gerenciamento de projetos é realizado pelos gerentes funcionais. Além disso, os membros da equipe dos projetos são colaboradores diretamente ligados aos gestores departamentais. Como não há gerente de projetos, os projetos são geridos pelo gerente funcional. Por exemplo, o gerente de marketing é quem irá organizar os projetos ou esforços. E claro que aqui fica difícil gerir um projeto, quando ele envolve várias áreas de uma organização. Quando o projeto envolve diversas áreas, o gerenciamento é compartilhado ou é negociado à autoridade sobre o projeto. Se um projeto é desenvolvimento de software precisa envolver a área de TI e a área de marketing, pode haver um conflito entre os gerentes das duas áreas para estabelecer quem manda no projeto. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma empresa ainda com pouca maturidade em termos de gerenciamento de projetos. Ela não tem um gerente de projetos, uma pessoa dedicada a gerenciar os diversos projetos da empresa. Então, o que essa organização funcional faz, conforme está mostrado aqui nessa figura? Os gerentes funcionais coordenam os projetos. Sejam um só deles, elege um só, ou todos eles juntos, eles é que trabalham na coordenação dos projetos. E esses gerentes funcionais, eu posso chamar, vamos dizer, numa empresa tradicional, seria o gerente da contabilidade, o gerente do financeiro, o gerente do estoque e o gerente de vendas. É funcional porque eles fazem parte da organização funcional da empresa. Não existe, então, um gerente de projetos. E como é que se forma a equipe para um projeto específico? Você pega pessoas, veja aqui as caixinhas mais cinza, você pega pessoas de diversas equipes que já estão no projeto. Você pega essa pessoa, mais essa, para atuar num projeto específico. Então, veja, não existe uma organização formal, né, dentro da empresa. Ela é uma organização temporária. Continuando falando sobre a organização funcional. Organização funcional. Cada um deles vai querer coordenar o projeto e sabemos que cachorro com dois donos morre de fome. Os dois podem vir a discutir entre si e não conseguir se entender. O gerente de marketing pode se recusar a dar acesso aos seus recursos para o gerente de TI e vice-versa. Perceba então que a organização funcional não é um bom palco para o gerenciamento de projetos. Ela dificulta o nosso trabalho como gerente de projetos. Você pode até ter um membro na equipe que vai ajudar o gerente funcional a organizar os projetos, mas de forma nenhuma ele será um gerente de projetos efetivamente, mesmo que a empresa tente fazer isso. E com frequência vemos organizações funcionais tentando classificar membros abaixo do gerente funcional de uma equipe como gerente de projetos. Eu, hoje, entendo da seguinte maneira: há a diferença entre gerente e gestor. Se um gerente funcional quiser iniciar o esforço de implantação de uma metodologia ou de boas práticas de gestão de projetos, ele instituirá um gestor de projetos. E esse é um sinal de que essa organização funcional está evoluindo para uma organização matricial fraca. Ele está evoluindo porque o próximo estágio em termos de maturidade de organização, de gerência de projetos, é a matricial fraca. Então, você parte da funcional para a matricial fraca. Vejam que na funcional, tudo é muito feito de forma informal, meio acochambrada. A partir da organização matricial fraca, a coisa começa a ficar um pouco melhor. Então, vou voltar aqui para a nossa página inicial e vou chamar a matricial
fraca. Organização matricial fraca. Uma organização matricial fraca se caracteriza quando a empresa percebe que ganha mais se começar a trabalhar com boas práticas de projeto. Então surge a figura do coordenador de projetos, que fará a gestão do projeto, mas não tem acesso a recursos nem toma decisões. Ele é chefiado pelo gerente funcional. De certa maneira, até atua como um expedidor ou um assistente de projetos, mais do que como um gestor. Ele pode começar como assistente, até que com o passar do tempo e com a maturidade daquela empresa em projetos, possa assumir o papel de coordenador. Um coordenador de projeto tem pouca autoridade. Ele precisa negociar não só com os membros da equipe, que não o reconhecerão como gestor. E se algo der errado no projeto, é muito possível que o time passe por cima daquele profissional e vá falar direto com o gerente. Ainda não existe um papel consolidado, nem uma maturidade em projetos na equipe. Se ele precisar de um recurso em outra área da organização, ele terá que negociar com o seu gerente funcional e pedir para que ele converse com o gerente da área em questão. Ele não tem acesso direto aos profissionais fora do seu eixo. E quem fará essa intermediação é ainda o gerente funcional. Então, o coordenador de projeto atuará mais como gestor do que gerente, mas já podemos ficar felizes pelo fato de que, na organização matricial fraca, já surge a cultura de projetos. Muito bem. Então, nessa organização matricial fraca, a gente pode acompanhar aqui pelo desenho, nós temos aqui os gerentes funcionais, mas eles já não são quem faz a coordenação dos projetos. O coordenador de projetos, ele está aqui, meio que independente, e ele acessa os recursos das pessoas que estão aqui nas diversas equipes, desde que o gerente funcional faça essa negociação com os outros gerentes funcionais. É o que a gente chama de matricial fraca. Por que matricial fraca? Fraca porque ele é um coordenador de projetos que manda muito pouco. Tudo que ele precisar, ele vai ter que se reportar ao gerente funcional, que é ligado à área dele. Organização matricial balanceada. É a partir daqui que, mesmo que não tenha toda a autoridade ou com as necessários recursos para realizar os projetos que foram designados a ele, mesmo que enfrente barreiras, ele será designado como gerente de projeto e terá uma porção da autoridade para utilizar uma parte dos recursos de qualquer natureza para atingir propósitos específicos. Essa estrutura possui alguns elementos de gerenciamento do projeto, deixar de lado alguns aspectos da organização funcional. O gerente de projetos ainda está abaixo do gerente funcional na hierarquia, mas conseguirá organizar esforços da equipe com a porção de autoridade que lhe foi conferida. Pode ser que esbarre em outros gerentes funcionais e não terá um time totalmente alocado, mas conseguirá organizar projetos na empresa. Assim, o gerente de projetos compartilha e negocia pela autoridade sobre a equipe com os gerentes funcionais. E, mais uma vez, ele faz parte de um departamento que ainda não é o PMO. A organização matricial balanceada terá um gerente de projetos com uma porção de autoridade designada a ele, que permite que negocie diretamente com outros gerentes funcionais, apesar de contar muito com o apoio do seu gerente funcional e respeitar a cadeia hierárquica. É essencial que você lembre que na organização matricial fraca, essa porção de autoridade não é dada a quem coordena os projetos. Então aqui a gente já tem uma evolução em relação à fraca. Ela é balanceada porque agora aqui, ó, existe um gerente de projetos. Está escrito aqui na estrutura. Esse gerente de projetos que está aqui, ele se reporta ainda ao gerente funcional, mas ele já tem uma autoridade bem maior. Ele é um gerente como outro qualquer. Ele está ainda embutido dentro de uma equipe e ele pode utilizar pessoas de outras equipes, sem problemas. Então, a gente está falando de um gerente que está equiparado ao gerente funcional, mas ele ainda, na hierarquia, ele está ligado a um gerente funcional. Ele ainda está ligado.
mas ele já é um gerente, não é um coordenador, já melhorou um pouquinho. Aí a gente tem a Forte. Esta é a melhor estrutura para se trabalhar com gerenciamento de projetos. Não apenas porque o gerente de projetos tem a autoridade, mas acima disso, porque as equipes podem ter a chance de construir carreiras sem necessidade de ser dispensada ao final do trabalho. Na estrutura projetizada, e se você trabalhar com construção civil, sabe do que se trata. Nela os trabalhadores trabalham por empleita e os times são reunidos a cada obra. E quando ela termina, as pessoas são dispensadas. Isso é ruim para quem trabalha na obra, pois ela não tem a chance de construir uma carreira. Mas em uma organização matricial forte, essa chance existe. Também aqui temos o PMO, o Project Manager Office. Assim, o gerente de projeto tem autoridade distinta do gerente funcional. Essa autoridade é dada a ele pela diretoria da organização, que vai conceder autoridade ao departamento de gerenciamento de projetos. E além disso, as equipes das áreas distintas podem participar de vários projetos e ainda permanecer na organização. Esse caso de conflito, em vez de o gerente de projetos precisar negociar com o gerente funcional, quem faz essa função é o Project Manager Chief Officer. Lembrando que nessa categoria de organização, o gerente de projeto está alocado no PMO, um departamento externo ao departamento funcionais. É perceptível que as organizações matricial forte é melhor para o gerente de projetos e é melhor para o time. Bom, então a gente chegou numa situação aqui que é a melhor de todas para a atividade de gerência de projetos. Por quê? Agora a gente tem um departamento, que é a que a gente chamou lá de escritório de projetos, lembra? O PMO. A gente tem agora um departamento, esse departamento tem um chefe de gerentes de projeto, e aqui dentro a gente tem vários gerentes de projeto. Esses gerentes de projeto vão requisitar pessoas das outras equipes, mas o chefe do PMO, ele está no mesmo nível que os outros gerentes estão. Entenderam? Por que ele é forte? Principalmente, porque aqui, ó, está escrito nessa faixa azul, o gerenciamento de projetos, ele é encarado como uma profissão. O gerente de projetos é um profissional que trabalha só nisso, em gerenciar projeto. Ele não está dentro da empresa para cuidar do estoque, do financeiro, do faturamento, ele está lá para cuidar de projetos, com início, meio e fim. E principal, fim. Se terminou o projeto, o gerente de projeto não é demitido. Ele assume outro projeto dentro da empresa. Então essa é a melhor maneira, a maneira mais avançada e melhor maneira para você trabalhar com gestão de projetos dentro das organizações. Mas não termina aqui, nós temos ainda outros dois tipos. E o próximo é a organização projetizada. O PMBOK é uma das metodologias que você pode utilizar dentro do gerenciamento dos projetos. Existem outras. Tá? Tá. Essa parte que você está explicando, então, não é pertencente ao PMBOK. Isso está dentro do PMBOK também. Se você pegar lá os capítulos introdutórios, tem uma parte sobre estruturas organizacionais. Tudo isso que está aqui está lá dentro do guia também, mano. Será que na 7 ele não tem uma outra melhor, não? Não sei se a matricial forte. Faz um favor para mim. Descobre o PDF da 7. O PDF da versão 6, quem conseguiu para mim foi uma aluna. Vamos ver quem consegue o PDF da versão 7 do PMBOK para a gente dar uma comparada. Eu não tenho como objetivo esse semestre de revisar as apostilas todas. Mas se vocês descobrirem, alguém puder trazer para mim o PDF da versão 7, a gente pode ir fazendo essas consultas, né? Seria interessante. Organização projetizada. Mas se você quer controle total, a organização projetizada é orientada para projetos. É a estrutura em que o gerente de projetos é chefe e tem o poder para contratar e demitir, e a autoridade total sobre os funcionários de cada esforço temporário específico. O gerente de projetos consegue estruturar as equipes conforme as necessidades de cada projeto. Um exemplo disso seria uma força-tarefa criada para resgatar profissionais que foram soterrados em um desabamento.
Pode ser uma equipe empenhada na construção de um software ou de uma obra. Enfim, é um time construído para um projeto específico, e depois desse projeto vai ser desligado, pois não terá para onde voltar, como teriam em uma organização matricial forte. As equipes trabalham por empreitada e tendem a se dissolver após o término dos projetos. Por isso, a organização matricial é melhor para gerir projetos, pois o gerente de projetos terá acesso a recursos qualificados que têm ali espaço para se desenvolver, e não precisa buscar no mercado a cada projeto um novo time. A organização projetizada até pode ter um executivo-chefe e uma diretoria, mas ela trabalha exclusivamente com projetos por empreitada. E é esse o paraíso para o gerente que realmente quer ser um general, pois ele terá autoridade máxima, quase como um gerente funcional. Mas as desvantagens dessa organização não podem ser desconsideradas. O que eu posso dizer aqui é que nessa organização projetizada, você tem o gerente de projeto e a equipe trabalhando no projeto até o fim do projeto. Terminou o projeto, todo mundo é dispensado. Quer dizer, é uma organização projetizada ou totalmente orientada aos projetos. Só que ela tem algumas desvantagens. Para a organização, de modo geral, é ótimo. Mas as principais desvantagens que eu vejo, primeiro, a equipe toda é demitida, então ela não é demitida no fim do projeto, então ela não cria um vínculo com a empresa. E segundo, você perde a cultura organizacional, que poderia ir sendo elaborada quando você trabalha sempre com os mesmos profissionais. Quer dizer, o cara ele ganha experiência como gerente de um projeto, ele poderia usar essa experiência no próximo projeto. Mas não, ele é demitido e talvez ele seja contratado. Então, depois dessa organização projetizada, a empresa pode voltar a uma organização funcional. Ela não, volta a ser... A funcional é aquela que você nem tem gerente de projeto, aquela inicial. Então, mas aí você vai demitir essa parte toda do gerente de projeto ou só a organização projetizada? Não, você vai demitir, tá vendo aqui o pontilhado? No dia que esse projeto terminar, todo esse pessoal é desligado da empresa. Mas você só vai chamar eles de volta se você tiver um novo projeto, entendeu? E por que tem gerente de projetos nos outros e não... Não entendi. Nos outros o quê? Nos anteriores? Não, ali tá gerente de projeto, gerente de projeto, gerente de projeto. É porque tudo nessa empresa é projeto. Entendeu? Tudo nessa empresa é projeto. Pode falar, Felipe. Aí nesse caso fica mais caro, fica mais demorado, porque tipo assim, imagina se você já tem uma equipe legal trabalhando ali. Então, tipo, você já coordena aquela equipe lá, ela trabalha legal. Aí você vai ter o outro gerente que vai coordenar outra equipe que tá montando agora. Aí a equipe demora mais tempo. Então, tipo, sai mais caro, então, tipo, demora mais tempo. Felipe, pensa numa construtora. A construtora vai vai construir um prédio. Ela vai contratar um engenheiro, vai contratar alguns mestres de obra, vai contratar um monte de pedreiro, um monte de pintor, um monte de instalador de azulejo e assim por diante. Só que a construtora é uma organização projetizada, isso é natural. O que vai acontecer quando esse prédio estiver pronto? Você não vai continuar com esse pessoal todo contratado, concorda? Talvez o engenheiro, que seria o gerente do projeto lá de cima, mas o pessoal todo para baixo vai ser dispensado. A não ser que a empresa tenha uma outra obra começando exatamente naquela data, naquela época. Né? Entendi. Diga, Marco. É possível que o gerente de projeto, como o gerente maior aí, mantenha a mesma equipe? Ele pode tentar manter a mesma equipe para um outro projeto, desde que ele tenha a sorte de estar iniciando um outro projeto quando aquele que ele está gerenciando agora está terminando, né? Se ele tiver essa sorte. Geralmente o que acontece é que os gerentes de projetos são preservados, até para preservar toda a experiência, toda a cultura adquirida pelos projetos anteriores. Mas o pessoal que está abaixo, esses são demitidos.
Se a gente pensar em termos de desenvolvimento de softwares, empresas de software house, isso de vez em quando acontece. Você tem codificadores, programadores contratados para trabalhar num certo projeto. Quando o projeto termina, eles são dispensados, a menos que haja outro projeto para eles trabalharem. Não é isso? Vejam que é uma organização onde existe uma grande vantagem para a organização trabalhar dessa forma, porque se você não precisa do funcionário, você não vai ter que pagar o funcionário também. Agora, para o funcionário, para o mercado de trabalho como um todo, é uma péssima abordagem. Concorda comigo? Sim, eles trabalham meio que freelancers, no caso. Você contrata um monte de freelancer que sabe que vai ser demitido, quer dizer, a insegurança é total, né? Aí a gente sempre tem que pensar não no lado da organização, né? Afinal, alguém aqui é dono de uma grande empresa de desenvolvimento de software? Não, todo mundo pretende um dia trabalhar numa empresa de desenvolvimento de software. Então a gente tem que pensar do lado do profissional, que somos nós, e não do lado da empresa. Concorda? Então, por isso que eu estou dando a minha visão dessa forma de você trabalhar ser ruim. Para mim, eu acho uma péssima forma de trabalhar. Agora, as organizações, elas procuram trabalhar, por exemplo, com essa história de PJ, né, de fazer com que o empregado crie uma empresa jurídica, uma pessoa jurídica, para poder receber, não como empregado, mas como empresa. Por que isso? Justamente para poder ser dispensado mais facilmente e contornar a legislação trabalhista, né? Nossa, eu não sabia que tinha essa enroleira toda para trabalhar. Marco, às vezes nem é tanto contornar, mas às vezes para agilizar o processo. Porque eu te falo, de 10 programadores hoje, dificilmente os 10 vai preferir CLT ao invés de PJ. Você acha que as pessoas vão preferir o PJ? A maioria que eu conheço, que está no mercado, todos estão preferindo PJ. Eles estão de parabéns, eu não preferiria nunca. Então, a maioria está preferindo. É o que está no mercado hoje. Eu pergunto, você quer PJ ou quer coisa? Eu também, PJ, você vai ganhar acho que não. Na CLT você vai ganhar tanto. Tem uma diferença de preço aí, de valor e tal. Entendi. Interessante. Tem empresa de soft house que está falando assim, se você pegar PJ, a gente, como diz o outro, é curso de graça que pega na internet. Eu te dou um curso para você fazer seu investimento da sua previdência privada, que é esse cursinho de como fazer sua previdência privada particular. Entendo. Você está me dizendo que existem algumas vantagens, então, em CPJ. Sim, as empresas incentivam e falam, a sua vantagem, a PJ é essa. Nós vamos ter um contrato. Normalmente, porque, por exemplo, vamos supor, está desenvolvendo um projeto grande. O projeto, como a gente está aprendendo, tem começo, meio e fim. Sim. Dificilmente a empresa vai contratar uma pessoa para participar de um projeto X, só que ela não sabe se ao fim de 6 meses, 1 ano ou 2 anos, aquela pessoa vai continuar na empresa. Aí, se ela assina a carteira, vai criar-se aquele vínculo empregatício. Depois de 2 anos, para desvincular a pessoa, às vezes a pessoa não serve para o próximo projeto. Entendeu? Aí fica difícil de absorver aquela pessoa. Aí tem todo aquele trâmite de mandar embora, de fazer a baixa da carteira, desvincular. Quando tá lá no contrato. O contrato pode ser renovado depois do período tal, ou o contrato vai ser encerrado em tal período, de acordo com o projeto. Aqui em Uberaba, a maioria das soft houses já estão trabalhando assim, entendeu? Muitas. Bom, eu sou de outro entendimento. Para mim, eu, até como empresário, e eu fui dono de empresa durante 14 anos, até como empresário, eu defendia o emprego formal em vez do PJ. Tanto que chegou numa situação em que a gente resolveu fazer diferente. Existe uma terceira via aí, e foi a terceira via que eu adotei, que eu quero contar para vocês. Chegou no momento que eu pensei,
eu preciso dinamizar a estrutura da empresa. Fazer com que os funcionários da minha empresa sejam mais comprometidos com a empresa do que são hoje. Sabe o que eu fiz? Transformei todo mundo em sócio. Vendi para eles partes da empresa. Ou seja, tem outras formas de fazer. Diga, Sônia. A minha filha mais velha foi para Fortaleza para trabalhar numa clínica de dentista e aconteceu isso. Foi transformada em sócia. É um modelo que está muito utilizado por grandes empresas. É um modelo interessante, porque você, de certa forma, também foge, William, daqueles encargos e tudo mais, e você cria um vínculo maior ainda com a empresa. Você é dona da empresa. Sendo dona da empresa é uma outra, você encara de outra forma, né? Essa pegada seria tipo como se fosse um afiliado, entendeu? Para a pessoa que vai entrar como sócia, vai pegar uma porcentagem, com certeza, ela vai querer que a empresa desenvolve mais, rende mais, depende do ramo da atividade. No caso de dentista, eu tenho um sobrinho meu que formou o ano passado também, e está trabalhando aqui em Uberaba, na região, e está nessa pegada também. De um outro lugar, o pessoal oferecer sociedade para ele, tipo, dedicar X% da semana dele para aquele consultório para trabalhar. Mas a gente, assim, minha cabeça, eu estou falando assim em termos de desenvolvimento de programação, entendeu? A área que eu tô falando é isso. Você teve essa ideia lá atrás, você foi visionário, realmente. O funcionário que está com o nome dele ali, que está ganhando uma porcentagem, que está trabalhando como sócio, vai falar, poxa, se eu não desenvolver, se eu não produzir, não vai dar X% no final do mês. Minha porcentagem é tanto, então eu não vou ganhar tantos por cento, eu vou ganhar meu salário e não vai melhorar. Todo mundo passou a ganhar Prolabore. Todo mundo passou a ganhar Prolabore. E Prolabore, ela é uma coisa que você tem em função do faturamento global da empresa, né? Se a empresa faturou mais, o Prolabore pode até aumentar num certo mês. O engajamento do funcionário é bem maior. Nossa, mudou completamente a maneira como a gente trabalhava. Tanto que no final das contas eu cansei de ser empresário, virei só professor e vendi a minha parte para eles. Hoje eles são os donos. Agora vamos falar sobre um último tipo aqui, que é o que costuma acontecer na vida real, que é a organização composta. Organização composta. Mas o que é realmente uma regra na vida real é a organização composta, que combina aspectos dos diferentes tipos de estrutura organizacionais em vários níveis. Você encontrará no mercado empresas que têm um PMO, onde está o gerente de projeto, gerente do projeto, ou gerentes de projetos de forma geral. E em alguns outros departamentos onde também existem gerentes de projetos que não têm vínculo com o PMO. Você também encontrará pessoas sendo geridas por gerentes funcionais, mesmo existindo um departamento específico para isso. Essa é a organização composta, a mais comum no mercado, mesclando elementos dos outros tipos. Vemos uma tipificação de todas as estruturas organizacionais para melhor entendimento de cada uma das formas de organizar uma empresa, mas é a composta que predomina no mercado, junto com a funcional. Se há algum tipo de maturidade para gestão de projetos, você encontrará uma estrutura composta. Se não houver, é funcional. Vê-se na imagem o gerente de projetos associado ao chefe dos gerentes de projetos e é do departamento de PMO, gerindo o projeto A enquanto um outro projeto B. Com uma equipe compartilhada com o projeto A, é gerido por um gerente funcional. É assim que funciona o gerenciamento de processos em uma organização composta, e você encontrará muitas organizações assim no mercado. Então, o que ele está querendo dizer aí é o seguinte: você, na estrutura passada, na projetizada, você tinha só equipes com gerentes de projeto. Na matricial forte, você tinha um departamento inteiro destinado ao gerente de projeto. Nessa composta, você tem mais de uma situação. Você tem, por exemplo, continua tendo um departamento, como é que a gente chama? Escritório de projetos, ou PMO. Esse gerente pode requisitar pessoas para trabalhar nos seus projetos, e você tem, às vezes, um projeto sendo gerido por um gerente funcional também.
também é possível de acontecer. Então, vejam, você tem mais de uma possibilidade aqui na organização composta. Eu vou mostrar para vocês um negócio aqui, que eu acho que ainda não mostrei, mas a gente tem sempre que ser transparente. Enquanto vocês falam, eu vou anotando a participação de vocês numa planilhinha, tá? Esse número 1 aqui quer dizer, na primeira aula o Gustavo foi chamado 3 vezes, aqui o Felipe hoje foi chamado 6 vezes, e assim por diante. O Rodrigo hoje não pôde participar, participou só da aula passada. Eu estou anotando isso toda a aula. Por quê? Porque isso vai valer ponto lá no final do semestre, tá bom? E vocês viram que tem muita gente que não está vindo nas aulas, né? Mas que mais da metade da sala. Diga, Marco. Por eu ter sido chamado 2 vezes, isso diminui minha nota, no fim? Não entendi como é que é, se você... É porque foi chamado 3 vezes, eu fui chamado 2. Isso é porque na aula que vem eu vou cuidar de você dar uma igualada. Ah, tá. Entendi. Eu vou sempre controlando para todo mundo estar mais ou menos igual, entendeu? Entendi. E se aparecer alguém aqui, lá na frente, que nunca tinha aparecido nas aulas, aí essa pessoa vai passar uma aula inteira falando. Para poder chegar ela e igualar com as outras. Entenderam? Entendi. Ok, gente. Eu só tenho uma coisa a dizer para vocês. Como é a primeira vez que eu estou adotando esse esquema de fazer um monitoramento da participação de vocês na aula, eu ainda não consigo dizer para vocês qual que vai ser o impacto dessa pontuação de participação lá no final, tá? Então não dá para dizer para vocês ainda exatamente quanto vai valer cada pontinho, cada participação daquela. Mas eu garanto que não vai ser pouco. Ok? Muito bem. Agora eu vou chamar o Moodle. Vamos ao Moodle agora para a gente verificar qual que é a tarefa do dia. A tarefa do dia de hoje, a gente falou sobre estruturas organizacionais, e é um questionário, olha só. Hoje vamos fazer uma coisa diferente. Aliás, a gente até o momento só fez coisas diferentes, né? Na primeira aula, vocês falaram sobre vocês. Na segunda aula, vocês fizeram uma pesquisa. E na terceira aula, agora vocês vão responder o questionário. Então, vocês estão livres para responder o questionário. E questionário, não, vocês observem que não tem data de prazo, não tem nada disso, diferente das outras atividades. Questionário não tem data. Vocês podem deixar para fazer depois, podem fazer hoje. Eu entenderia que, como o assunto está fresco na cabeça, vocês aproveitassem a aula de hoje para responder esse questionário. Só se atentem para uma questão. Você só pode responder a pergunta uma vez, tá? Ele não vai deixar vocês responderem a segunda, a terceira, a quarta vez, não. É uma vez, uma chance que vocês têm para responder a questão. Então, vocês vão abrir o guia PMBOK, vão abrir a apostilinha que eu fiz hoje, que é o livro 2, e pesquisar direitinho a resposta para poder informar no questionário. São questões fechadas, né? O que quer dizer questão fechada? Que você marca X? Isso. Não, são questões abertas. Se não me engano, são questões abertas. Tenho quase certeza. Vou deixar para amanhã, então. Tá bom. Bom, você tem até as 10h30 para responder, Sônia. Diga. Eu e o William, nós também aula 7, às 17, às 19. Muita disciplina. Eita, então tá bom. Mas como eu falei para vocês não precisam responder hoje, nem amanhã, nem semana que vem. Vocês só têm que responder antes do último dia de aula, hein, pelo amor de Deus. Marco, diga. Ele é aberto, mas você pode responder uma questão agora, sair do questionário, responder outra questão. Eu acho que o Moodle dá conta disso, sim. Eu já respondi um pouco antes. Eu saí, eu olhei as questões e só que... Mas no mesmo dia, né? Não, eu fui... você pode entrar no questionário e sair. Eu não sei se é no mesmo dia. No mesmo dia. Você consegue ver as questões todas, fechar e procurar, pesquisar e depois voltar e responder. É isso que você quer dizer?
Isso, você pode sair e entrar, só não enviar a resposta. Na hora que você envia a resposta, ela fecha e você não consegue alterar nada. Então tá todo mundo sabendo. Ah, tá, ele salva, né? Aí ele vai ser avaliado. Isso, você não pode clicar no finalizar, o William tá dizendo aqui. Isso. Muito bem, muito bem. Eu de vez em quando aparece lá o questionário respondido, eu vou ver, os campos das respostas estão tudo em branco. A pessoa provavelmente clicou no finalizar antes de responder. Eu acho que ele ainda pergunta se você quer finalizar mesmo. Eu não sei, eu não lembro. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês, se vocês não vão saber responder, mas eu gostaria de perguntar mesmo assim. Cadê a outra metade da sala? Não tá aqui. Quintou, né, Rodrigo? Ainda tá de férias ainda. Só o mês que vem, talvez. Pois é. Dormindo não deve estar, né, Paulo? Eu digo mais. Quando eu estava na universidade, botaram uma disciplina de direito para mim, que ela deveria ser eu deveria ser sobre regulamentação, lei da área de desenvolvimento de software, etc. Só que o cara que foi dar aula, ele entendia só de direito trabalhista. Então ele pegou toda a ementa lá de leis da informática, não sei o que e tudo mais, lei de propriedade intelectual, jogou aquilo no lixo e foi falar de legislação trabalhista pra gente. E essa disciplina era na sexta-feira, nos 2 últimos horários. Eu repeti a disciplina, porque eu não dava conta de ficar lá. Eu tive que fazer disciplina de novo. Bem feito, né? Quem mandou? Agora, hoje é quinta, não é sexta, né, Marco? Hoje é quinta, isso. Pois é. Mas não é só na sua aula não que tá faltando. A aula de PO, metade da turma tá fora. A aula de DA1 também tem muita gente faltando. A aula de implantação de servidor tem muita gente faltando ainda. Eu não sei o que tá... Agora, uma questão é certa. Se esse pessoal todo vai lá, responde as atividades, faz as atividades, às vezes até assiste a aula. Isso eu acho muito difícil. Afinal, eu como youtuber, sou um sucesso total. Meu canal tem 12 inscritos. Estou quase chegando no Felipe Neto. Então, o que acontece é que, se a pessoa vai lá, assiste as aulas lá gravadas, vai lá e consegue responder as atividades sem problema, ela também ganha presença. Então tá tudo bem. O que vai ficar faltando para ela é justamente essa participação que vocês aqui estão podendo fazer nas aulas e perdendo toda essa discussão que a gente faz, né, gente? Que cá entre nós, se você só lê o guia PMBOK e vê as minhas apostilinhas, você perde essa discussão que a gente tem aqui, que é muito interessante. Hoje a gente discutiu sobre CLT, PJ, incluir funcionários na participação societária da empresa. Esse é o tipo de coisa que eu não vou colocar na apostila. Isso eu vou contar para vocês aqui, né, na aula. Então é isso, pessoal. A minha orientação é que vocês, se puderem, estiverem animados, usem o horário que a gente tem à disposição até as 10h30 para responder o questionário. Não deixem para depois o que você pode fazer hoje, tá bom? E se alguém precisar de mim, estou aqui com a sala aberta até as 10h30 para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Combinado? Combinado. Boa noite. Boa noite a todos. Sônia. Boa noite. Combinado, professor. Boa noite, viu? Tchau, Pra quem já Marcos. fez, tá liberado? Tá liberado, Felipe. Alô, boa noite. Boa noite. Tchau, Boa noite. William.